quero trazer-lhes uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria para o seu coração. Aproprio-me aqui do Salmo 27, o versículo 14, que diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. E fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Quero falar exatamente sobre isso. Tende bom ânimo, não temais. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, não é? Dias inusitados, dias inimagináveis, não é? E quero aproveitar aqui e dizer que Deus, na sua bondade, alertou a sua igreja, falou conosco, falou com o seu povo, não é? E nós temos mesmo o pastor Gerniel, por exemplo, lá do Porto de Areia, um homem de Deus, nosso amigo, graças a Deus por isso, mandou um abraço ao pastor Gerniel, e Deus usou o seu servo para falar desse vírus, literalmente, lá no final do ano ainda, Deus já falava isso, já nos alertava sobre isso. Então, nós não estamos aqui temendo, pasmos com isto, porque nós sabemos que todas essas coisas são possíveis. A história humana está repleta de tempos de crises em muitas áreas da vida, tempos desafiadores, tempos de ressignificados, também com estes tempos aprendizados, não é? Porém, em qualquer tempo de nossa breve vida aqui na Terra, devemos ter bom ânimo e esperar inteiramente no Senhor, que sempre nos concede vitória. O nosso Deus é um Deus bondoso, todo misericordioso, não é? E a vida nos dá, assim, o Senhor Deus nos dá oportunidade de crescimento. E estas oportunidades se manifestam muitas vezes em meio às adversidades que enfrentamos. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Foi assim nos dias de Moisés, quando deu uma missão aos espias. Lá em Números, nos capítulos 13 e 14, está o relato do que aconteceu àqueles que foram enviados com a nobre missão de espiar a terra que Deus havia prometido dar a Israel, seu povo. Veja bem, em Números, no capítulo 13, versículo 2, nós encontramos Deus fazendo promessa a Moisés acerca da terra que ele havia prometido dar-lhes. Números, capítulo 13, versículo 2, está escrito assim: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Veja, querido irmão, vejam essa história. Eu quero que você preste bastante atenção ao que a palavra de Deus registra aqui em Números capítulo 13 e capítulo 14. No versículo 2 do capítulo 13, Deus diz literalmente a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Olha o que Deus diz: que eu hei de dar aos filhos de Israel. Eu darei a terra para vocês. Não é? O Senhor está fazendo promessas, está dizendo que vai dar. Ele não está dizendo que o povo vai ter muito trabalho para conseguir. Ele está dizendo: olha, eu darei essa terra a vocês. E aí nós vamos encontrar, nos versículos 4 ao 16, nós vamos encontrar os 12 espias.
vamos encontrar os príncipes escolhidos. Vejam que não era qualquer pessoa, eram príncipes do meio do povo de Deus. O versículo 4 diz assim: e estes são os seus nomes, o nome dos espias. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Ioal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zod. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vófice. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Chamou os príncipes e deu a eles uma missão. Disse a eles o que eles deveriam fazer. Então Moisés diz aos príncipes escolhidos, um de cada tribo, para espiar a terra. A missão era esta. A Bíblia diz, verso 17 do capítulo 13: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o Neguebe e penetrai nas montanhas, e vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má? Que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas? E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era a das uvas temporãs. Veja que Moisés envia os espias com uma missão. Vejam se a terra é boa. Veja se ela é uma terra que produz bem. Vejam se as cidades são aldeias ou se são fortalezas. Veja se o povo é forte ou é fraco. Observem tudo isso e tragam também frutos da terra para que a gente possa ter uma ideia de como são os frutos da terra de Canaã. E a Bíblia Sagrada diz que os espias foram, né? E eles cumpriram a missão conforme os versos 21 a 25. A Bíblia diz: assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subindo para o Neguebe, vieram até Hebrom, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Ora, Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol. Veja que eles estão andando na terra. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romães e figos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Eles cumpriram a missão. Aqueles 12 homens viram tudo que Moisés mandou que eles vissem. Eles viram se o povo era muito ou era pouco. Eles viram se o povo era forte ou era fraco. Eles viram se eram aldeias ou se eram fortalezas. Eles viram tudo. E ainda fizeram, como Moisés havia dito, trouxeram do fruto da terra. E era o tempo das uvas temporãs. Estava começando ali os primeiros frutos daqueles que plantavam uvas. E eles trouxeram um só cacho. A Bíblia diz que aqueles homens trouxeram aquele cacho de uvas, 2 homens para carregar um cacho de uvas. E eles também trouxeram figos, e trouxeram romães,
e eram os frutos muito grandes, não é? E eles trouxeram. Eles cumpriram toda a missão em 40 dias e ainda trouxeram do fruto da terra, como Moisés havia determinado. Quando chegamos no versículo 27, a partir daí até ao 33, a Bíblia diz: e dando conta a Moisés, eles vão dar o relatório, disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Mostraram o cacho de uvas, as romãs e os figos. Mas eles começam uma fase ruim do relatório. Eles vão dizendo: contudo, não é? Aqui adversando, contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Eles começam a trazer uma informação que vai trazer medo para aquele povo. A Bíblia diz: então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Queridos, esse relatório não animou ninguém. Nós estamos vivendo dias semelhantes a este. Todos nós estamos aqui na terra. Todos nós estamos vivendo aqui. Todos nós estamos sujeitos ao coronavírus. Todos nós. Todos estão sujeitos a pegar o vírus, a serem contaminados com o vírus. Todos estamos, não é, sujeitos a isto. Porém, nós não olhamos para as nossas forças. Nós não olhamos para aquilo que nós podemos, porque nós não podemos. Aqueles espias, eles tiveram um pavor tão grande daquela cidade, daquele povo, e aí começaram a entrar 40 dias, e aqueles homens começaram a ficar deprimidos, de medo, deprimidos por causa do medo, deprimidos por não acreditar que pudessem habitar naquela terra. Você parou para pensar aí? Está imaginando? 12 homens são enviados. 12 homens têm a mesma visão. 12 homens cumpriram a missão dada, mas 10 desses homens voltam dizendo, frustrados, amedrontados, deprimidos, numa depressão terrível. E quando o homem está assim, ele não consegue ver saída, ele não consegue ver nenhuma porta de saída, ele não consegue ver nenhum motivo de alegria, e ele começa a se diminuir diante da situação. Aqueles 10 espias chegam a dizer, nós éramos como gafanhotos diante deles. E uma coisa interessante que acontece com aquele que está com medo e deprimido, ele tem a ideia até de saber o que o outro está pensando dele.
Porque eles dizem: nós nos víamos como gafanhotos e temos certeza que eles também nos viam assim. Porque os homens são gigantes, eles são enormes e nós não temos como vencê-los. Amados irmãos, não houve divergência no relatório dos 12. Todos disseram a mesma coisa, o que viram, não é? Segundo aquilo que eles viram, não houve divergência, mas houve grande divergência no posicionamento mental e espiritual. Ora, Josué não disse, quando chegou do relato, ou dando o seu relatório, Josué não disse assim: não, lá não tem cidade fortificada não, lá são aldeias. Josué não disse: a terra é ruim. Josué não disse: lá os homens são pequenos, são pigmeus. Não. Josué disse: olha, os homens são gigantes, as cidades são fortificadas, eles são mesmo enormes, né? Eles são enormes, a terra realmente é uma terra muito boa, eles são fortes, a terra é gorda, olha a expressão, a terra é gorda, isto é, a terra é próspera. Eles deram o mesmo relatório. Agora, a visão é que foi diferente. O posicionamento é que foi diferente. Nós estamos diante de uma situação inusitada? Sim, estamos. Nós estamos diante de uma situação que nunca vivemos e que nunca esperamos? Sim, estamos vivendo. Como eu disse inicialmente aqui no culto, nós estamos vivendo um tempo que o pastor está dizendo para a igreja: fique em casa. Nós sempre pregamos o contrário: venha para o templo, não fique em casa. Agora estamos dizendo: fique em casa. As escolas nunca fecharam. Desde que eu me entendo, nunca as escolas fecharam, faculdades fecharam, empresas fecharam por causa de um problema de enfermidade. Está acontecendo isso. Tudo é novo. Nós, o governo e nós, não sabemos como tratar ainda exatamente essa situação. Não é? Os governantes estão ainda, não é, querendo entender perfeitamente sobre essa situação. A gente só sabe que é grave. Agora, nós não vamos nos desesperar. Nós não vamos dizer: vamos todo mundo morrer, vai todo mundo se acabar, olha, não tem jeito, todo mundo vai morrer. Não. Josué e Calebe disseram: a terra é boa, tem gigante, é cidade fortificada, é complicado, mas uma coisa é certa: o nosso Deus peleja por nós. Esse é um posicionamento que faz toda a diferença. Então, não houve divergência no relatório, houve divergência sim no posicionamento mental e espiritual. Diante do que eles viram na terra de Canaã, 10 espias entraram em desespero. Segundo a psicóloga Tatiane Pimenta, desespero significa um estado emocional de extrema tensão, ansiedade e medo. Ela afirma que a pessoa mergulhada nesse estado não consegue sair com facilidade, pois sua percepção negativista contribui para que esteja sempre para baixo. A pessoa está sempre vendo o problema. A pessoa não vê solução. A pessoa não consegue perceber que há uma saída. A pessoa não consegue perceber que Deus é com ela. Entende? Eles entraram num estado de desespero, que é um estado emocional de extrema tensão, de ansiedade, de medo, medo do futuro, medo do amanhã, de uma tensão muito grande, como muitas pessoas estão vivendo.
Nós precisamos sim ter cuidado, nós precisamos sim nos resguardar, é preciso ficar em quarentena, ficaremos em quarentena, mas nós estaremos glorificando a Deus, bendizendo a Deus, sabendo que se Ele não guardar, não tem quarentena que guarde, é o Senhor quem nos guarda, e nós estamos em casa confiando nele. Ele é o Deus eterno que nos guarda e nós não vamos ficar morrendo, não é? O problema está aí. Mas nós não vamos ficar morrendo em nossa casa, desesperados, tensos, não é? Não, vamos viver tranquilamente em nossa casa, fazer o nosso culto doméstico, bendizer a Deus, sair para o nosso trabalho direitinho, né, com todo cuidado. Se o irmão tiver que vir aqui no templo, quiser porque quiser mesmo vir ao templo, fazer uma oração, venha com seu álcool gel, entendeu? Venha protegido, venha de máscara, faça a sua proteção. Porque o pastor Luiz não pode lhe guardar. Eu não tenho condição de guardar você, querido. Cada um precisa fazer a sua parte. E cada um precisa se posicionar como aqueles 2 espias. Olhe, o relatório daqueles 10 homens, eram 12, mas 10 homens trouxeram uma palavra tão negativa que a reação do povo, e aí nós já vamos partir para o capítulo 14, a partir aí o capítulo 14 e o verso 1, a Bíblia diz assim: então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Olha, o povo passou a noite chorando, com aquela palavra negativista, com aquela palavra desesperadora, desanimadora, com aquela palavra cheia de medo que eles transmitiram ao povo. A reação do povo àquelas palavras negativas, palavras de derrota e de pânico, foi tão forte que eles choravam aos gritos por toda aquela noite. E aí começaram a murmurar contra Moisés, não é? Colocando a culpa em Moisés. E o caos se instalou de tal maneira que eles tentaram nomear um líder que os levassem de volta para o Egito. Disseram: Moisés, nós vamos voltar para o Egito. Sabemos que você não vai nos levar, nós vamos nomear aqui um líder e ele vai nos levar de volta, vamos voltar para o Egito, porque nós não vamos morrer, nós não vamos nos entregar à morte nas mãos destes homens de Canaã. Lembre-se que Deus já havia feito a promessa. Assim como o Senhor tem feito a mim e a você promessas de nos guardar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te esforço e te sustento com a minha destra fiel. Isso é promessa? Sim. Para nós não temermos. Nós temos vários irmãos trabalhando na área, né, são profissionais de saúde, vão trabalhar e vão trabalhar confiando no Senhor, fazendo a proteção necessária, se protegendo, se guardando, observando todos os cuidados que precisamos ter, mas confiando em Deus. E assim nós vamos seguindo vitoriosamente. Estes relatórios negativos, essas palavras negativas, que todos vamos morrer, que a nossa família vai ser assolada, não receba estas palavras em nome de Jesus. Rogue a Deus que tenha misericórdia não só de você, mas de sua casa e de toda esta cidade. Nossos velhinhos, né, que estão no grupo de risco, e eu quero abraçá-los aqui em nome de Jesus e dizer-lhes que amo demais cada um de vocês, cada senhora, cada senhor, cada idoso da nossa igreja. Nenhum se perderá em nome de Jesus. O Senhor nos guardará, nós iremos nos proteger, fazer a nossa parte, mas é o Senhor quem nos protege de fato. Com isso, nós não vamos facilitar, não é?
Sabemos que Deus guarda a nossa casa, mas a nossa casa tem portão, tem grade, nossa casa tem ferrolho, tem fechadura, não é? A gente tranca tudo. Não, nós somos crentes, dorme com as portas abertas que o Senhor guarda. Não é assim que a Bíblia diz, não é? A Bíblia Sagrada nos ensina que nós precisamos ter cuidado, sim, fazer a nossa parte. Saber que é o Senhor que nos guarda, mas fazermos a nossa parte para não tentarmos o Senhor. Para que tentarmos a Deus? Vou deixar as portas abertas para ver se Deus guarda mesmo ou não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Satanás disse para Jesus se jogar lá do pináculo, foi essa a palavra de Jesus para o diabo. Não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é? Para que eu vou fazer isso? Se eu sei que tem um vírus rondando e eu posso ser contaminado, por que eu vou, não é como diz aí o adágio jovial, dando bobeira? Por que eu vou ficar de bobeira aí? Não, de jeito nenhum. Eu vou me resguardar e vou resguardar a minha casa, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Confiando nele, confiando e crendo que o Senhor nos guarda. E seguindo aqui, aí a gente vai ver o relatório de Josué e Calebe, né? Aqueles dois espias contrário à ideia dos 10. A Bíblia vai dizer nos versos 6 a 9, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Aqueles dois espias viram as mesmas coisas que os outros viram, as mesmas dificuldades, os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas, e viram, sim, sua própria incapacidade para possuí-la, porém, se dispuseram a crer no Senhor e na sua promessa. Nós não temos como nos guardar completamente, nós não temos como vencer sozinhos. Não é? A nossa vitória está no Senhor. Aqueles dois homens não eram irresponsáveis. Pelo contrário, aqueles dois homens eram muito responsáveis. Eles não disseram mentiras ao povo, eles contaram toda a verdade, sim, ao povo, mas lembraram ao povo: se nós nos humilharmos, não é? Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos introduzirá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então, irmãos, é tempo da igreja se humilhar na presença do Senhor. É tempo de nós nos humilharmos perante o Todo-Poderoso, dizendo: Senhor, a culpa de tudo isso é nossa, nós estamos falhando, nós estamos guerreando entre nós mesmos, nós não estamos lutando como o Senhor quer, estamos lutando uns contra os outros, nós nos arrependemos disso e voltamos à Tua presença e Te suplicamos perdão e Te pedimos: agrada-te de nós, e o Senhor nos dará vitória. Bendito seja o seu santo nome. Vemos que estes homens muito responsáveis, Josué e Calebe, trouxeram as informações, mas disseram: Deus é todo-poderoso para nos abençoar e para nos dar vitória. Vemos então que o desespero só atrapalha. No verso 10 está escrito: mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Quando as pessoas estão desesperadas, elas perdem a capacidade de refletir racionalmente, perdem a capacidade de acreditar que Deus possa resolver a situação e ainda se iram com aqueles que se mantêm numa postura de fé e de confiança em Deus. As pessoas ficam iradas. Talvez alguém fique irado porque o pastor Luiz não está dizendo aqui para a igreja da Vila Brasil se desesperar. Não, vamos confiar no Senhor. Será que o pastor Luiz não está levando a sério que o problema é grave, que a situação é séria? Sim, com certeza. É isso que estamos a dizer.
O que estamos acrescentando a isso é que Deus é todo-poderoso para nos guardar e nos dar vitória. É isso que estamos a dizer. E aí, aqueles homens disseram para a nação de Israel, que estava puxando os cabelos e chorando a noite toda, eles disseram: esperem, o nosso Deus prometeu nos dar a terra. O nosso Deus é conosco. Se nós nos humilharmos perante Ele, se Ele se agradar de nós, Ele vai nos entregar esta terra em nossas mãos, Ele mesmo pelejará por nós. Sabe o que o povo disse? Apedreja eles. Eles não queriam nem ouvir qualquer palavra de ânimo. Então, o desespero só atrapalha. O desespero só cria o caos. Nós precisamos ter calma, nós precisamos ser prudentes, bendito seja Deus. E aí, como aqueles homens se levantaram e quiseram apedrejar tanto Moisés como Josué e Calebe, a Bíblia diz que o Senhor se levantou, mandou que todo mundo se calasse. Deus se manifestou e disse a Moisés: até quando esse povo será rebelde contra mim? Até quando esse povo não vai crer nas minhas maravilhas que já tenho operado? Moisés, eu vou matar este povo e vou levantar de ti uma outra nação. Moisés ainda intercede pelo povo e diz: Senhor, não faz isto. Todas as nações sabem que tu fala em nosso meio, que aqui no meio do teu povo tu te manifestas. E todo mundo sabe, todas as outras nações sabem, o Egito sabe que foi o Senhor que nos tirou do Egito com seu braço forte e com a sua mão poderosa. Agora, Senhor, se tu matas esse povo aqui, eles vão dizer que o Senhor tirou-os de lá, mas o Senhor não teve condições de mantê-los e levá-los para a terra que o Senhor havia prometido. E aí o Senhor diz: tudo bem, tu estás certo, eu vou perdoar isso aí. Agora tem uma coisa: nenhum vai entrar na terra, nenhum desses murmuradores vão entrar. Nenhum dos que espiaram a terra e se levantaram contrários à minha palavra vão entrar na terra. Olha que promessa difícil. A promessa àqueles que não têm bom ânimo. O Senhor diz: nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Todos os que duvidaram de Deus e de seu poder foram sentenciados a não entrar na terra prometida. Nenhum deles viveu para experimentar a entrada na terra de Canaã. Mas tem algo importante para mim e para você. Por isso é que é maravilhoso confiar em Deus, confiar em sua palavra. A promessa aos que tiveram bom ânimo é outra, ou foi outra. O texto diz no verso 24 e no verso 30, mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Verso 30, certamente nenhum de vós entrará na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha, irmãos, como é importante confiar no Senhor e em sua promessa. Como é importante termos a certeza da vitória em Deus, confiando em sua palavra. Como é importante que nós tenhamos bom ânimo. Tenha bom ânimo em todos os aspectos, sobre coronavírus, sobre emprego, sobre família, sobre seu casamento. Tenha bom ânimo, Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem feito promessa para você e para a sua família.
Estamos vivendo, e eu já encerro, estamos vivendo dias que o Senhor tem dado a cada um oportunidade de crescimento espiritual. Agora mesmo, Deus está lhe dando oportunidade de crescimento espiritual. O que você vai fazer com essa oportunidade? Está desempregado, está passando uma dificuldade financeira, está passando uma dificuldade com enfermidades, está vivendo um problema no lar, um problema conjugal, um problema com o filho, com a filha, não sei. Este problema que você está enfrentando é uma oportunidade que Deus está lhe dando para que você cresça. Como é que você está enxergando isso? Você está enxergando só derrota? Você está enxergando que estes problemas são enormes, são gigantes? Ou você está olhando para o Senhor e dizendo, meu Deus vai me dar vitória, vai abater este problema e vai me abençoar poderosamente? Qual é a nossa posição? Escolhamos confiar no Senhor, em sua promessa, porque há promessa, dele para os que nele confiam, e as suas promessas são maravilhosas. Nós, ou não entremos pelo caminho dos 10 espias, que mediram suas próprias condições e concluíram que seriam derrotados. Se nós olharmos para as nossas próprias condições, seremos derrotados. Vamos pelo caminho dos 2 espias, que olharam e viram, eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu não posso conseguir, mas o meu Deus consegue. Eu não posso vencer, mas o meu Deus vence. Eu não tenho condição de me curar, mas o meu Deus me cura. Eu não tenho condição de me proteger completamente, mas o meu Deus me protege. Se nós entrarmos por este caminho, o nome do Senhor será glorificado em nossa vida. Entremos pelo caminho de Josué e Calebe, que numa verdadeira lição de uma fé equilibrada em Deus, assumiram que não podiam, mas que o seu Deus podia. Veja, uma fé equilibrada. Não é aquela fé louca de sair por aí, ir lá para o hospital e ficar dizendo, olha, eu estou aqui no hospital sem máscara, sem proteção. Não, não é esse tipo de fé, isso é uma espécie de loucura até. Não, é uma fé equilibrada. A fé de Josué e Calebe era uma fé equilibrada no Senhor e na sua palavra. Eles mediram, não podemos, não conseguimos, mas o nosso Deus pode todas as coisas em nosso favor. Então, que nós façamos assim, que tenhamos sempre bom ânimo, que este bom ânimo esteja sempre conosco, que nós carreguemos em nosso coração as gloriosas promessas de Deus para a nossa vida, as gloriosas promessas registradas, exaradas nas páginas da Sagrada Escritura para nós. O Senhor nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. Que Deus nos abençoe hoje para todo sempre e que este bom ânimo jamais se afaste do nosso coração, da nossa vida, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, não é? Que você esteja aí na sua casa glorificando a Deus, bendizendo a Deus por esta palavra. Guarde-a no seu coração, porque você vai dar testemunho desta grande vitória de Deus em sua vida, porque você resolveu, como Josué e Calebe, dizer, nós confiamos no Senhor. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.